É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Às 6h30 da noite, ou melhor dizendo, às 18h30, Vasco da Gama e Palmeiras se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. É duelo gigante do nosso Brasil, é clássico do futebol brasileiro, é uma partida que de fato, em caso de vitória, pra mim, o Vasco da Gama não cai mais pra Série B do Brasileirão. E é claro, neste Acorda Vascão, iremos trazer a vocês todos os detalhes dessa partida, novidade entre os relacionados, como o Vasco vai a campo. Falaremos também sobre o adversário do Gigante da Colina, que é o Palmeiras, que vem de uma goleada contra a equipe do Deportivo Pereira pelas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores, mas teve apenas uma sessão de treino para enfrentar o Vasco, enquanto o Gigante teve 5 treinos para se preparar para enfrentar o Palmeiras. Dois momentos diferentes, dois gigantes, jogo que promete nesta noite de domingo. E é claro, aqui você ficará muito bem informado, porém, torcedor, antes de começar rapidamente aqui este Acorda Vascão, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, para você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. A gente conta muito mesmo com a sua ajuda, com o seu apoio, com o seu like, com o seu gostei, com o seu joinha, que é fundamental para a divulgação e para o crescimento do nosso canal. Então, olha, a gente conta muito mesmo com você. Não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição, não saia desse vídeo sem apoiar o nosso conteúdo e não saia desse vídeo sem aqui embaixo também deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário sobre quanto você acha que será essa partida de hoje entre Vasco da Gama e Palmeiras. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois como a gente trouxe, né? É um confronto decisivo. O Vasco abre essa 21ª rodada enfrentando uma das melhores equipes desse campeonato brasileiro. O Vasco enfrenta hoje o vice-líder do Brasileirão, que vem de uma goleada imensa, muito histórica, contra o Deportivo Pereira pelas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. Antes de enfrentar o Deportivo Pereira, o Palmeiras havia vencido o Cuiabá no último sábado pelo placar de 2-0, enfrentou também o Cruzeiro, em casa e venceu pelo placar de 1-0 e no dia 9 de agosto empatou com o Atlético Mineiro. Uma derrota aconteceu lá no dia 5 no Maracanã para a equipe do Fluminense do Fernando Diniz pelo placar de 2-1. Porém, após essa derrota, o Palmeiras só construiu bons resultados. O Palmeiras é uma equipe hoje muito regular e muito bem encomendada e muito bem tem uma performance muito boa e sabe muito bem o que fazer com a bola hoje, pelo tempo que já tem sob o comando do técnico português Abel Ferreira. Já o Vasco da Gama vem de bons resultados também. As últimas 3 partidas do Vasco foram 2 vitórias e um empate. Dos 9 pontos disputados, o Gigante da Colina conseguiu conquistar 7. Vem no momento de crescente no Campeonato Brasileiro, se preparou para enfrentar essa forte equipe do Palmeiras e olha, não vai a São Paulo de brincadeira. Vai a São Paulo, está em São Paulo e enfrentará o Palmeiras para buscar vitória, para buscar um bom resultado e sair o quanto antes dessa fase ruim que vive nesse Campeonato Brasileiro de 2023. A tabela nesse momento chega um pouco aqui ao lado, se encontra dessa maneira como está aparecendo aí na imagem a vocês, falando dos 10 últimos colocados do Brasileirão. Vem Atlético Mineiro com 27, Cruzeiro com 25, Corinthians com 25, que entrou em campo ontem contra a equipe do Goiás e empatou, Internacional com os mesmos 25, que entrou em campo contra o Flamengo ontem no Maraca e também empatou, Goiás com 24, que entrou em campo contra o Corinthians e empatou, e Bahia com 21, Santos com 21, Vasco da Gama com 16, Coritiba com 19 e América Mineiro com 20. Lembrando que nessa rodada Goiás, Inter e Corinthians já disputaram. Restam ainda Bahia, Santos, Vasco, Coritiba e América Mineiro. Esses últimos 5 colocados do Brasileirão jogar as suas partidas. O Vasco enfrentará o Palmeiras. O Coritiba tem uma difícil tarefa pela frente, enfrentando o bom Fortaleza dentro da Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, no Ceará. O Coritiba tentará buscar um resultado, uma partida, é claro, num aspecto positivo para o Vasco, pois dificilmente a gente com os olhos normais olha e acredita que o Fortaleza vá perder ou empatar para o Coritiba. A expectativa é que o Fortaleza
passe o carro no atual 19º colocado do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro enfrentará o São Paulo, que hoje é finalista da Copa do Brasil e vem aí de uma sequência boa no Brasileirão. São Paulo hoje é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. O São Paulo hoje é uma equipe que vem fazendo um bom trabalho sob o comando técnico do Dorival Júnior, então dificilmente o América Mineiro também será uma equipe que irá pontuar. Essa parte de baixo da tabela, os clubes, os times, só pegarão de fato pedreira. Então é Coritiba contra Fortaleza fora, o América Mineiro contra o São Paulo em casa, o Santos enfrentará o Grêmio, jogando também longe de casa, jogando no Sul. Esse jogo acontecerá também hoje às 7 horas da noite. Inclusive, o Santos, que tem um dos seus craques, Soteldo, acabou se machucando, ou seja, o Santos perde uma das suas principais peças para enfrentar o difícil Grêmio do Renato Gaúcho hoje no Sul. E o Bahia, que também terá uma pedreira. O Bahia enfrentará o Botafogo hoje no estádio Newton Santos. Então, torcedor, todos esses últimos 5 times do Campeonato Brasileiro enfrentarão pedreiras hoje. Um time que conseguir a vitória sairá muito bem dessa rodada, porque dificilmente os outros irão conseguir pontuar. Então vamos olhar pelo lado do Vasco. Se o Vasco vencer, a expectativa é que Bahia não consiga pontuar dentro do Newton Santos contra o Botafogo, é que Santos não consiga pontuar contra o Grêmio dentro da Arena do Grêmio, é que o Coritiba não consiga pontuar contra o Fortaleza no Ceará e que o América Mineiro não pontue também contra o São Paulo. Então, caso de uma vitória do Vasco, o Vasco poderá chegar aos 19 pontos, o Santos estagnar no 21, o Bahia estagnar no 21, o Goiás ficar nos 24 e o Vasco ainda com um jogo a menos. Então, por isso que eu venho falando com vocês nesses últimos dias, nesses últimos vídeos que eu venho fazendo, que a vitória hoje contra a equipe do Palmeiras, na minha opinião, coloca o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uma vitória hoje contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro, além de melhorar o aspecto emocional, confiança desse elenco do Vasco, coloca o Vasco da Gama numa situação muito confortável na tabela, com toda certeza, visto as outras partidas que estarão acontecendo nessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo de fato grande, torcedor. É um jogo de fato, difícil, torcedor. Mas é um jogo que, em caso de uma vitória, virará ainda mais a chave do Gigante da Colina nesse Brasileirão. Sob o comando de Ramon Dias, o Vasco vive a expectativa de como vai a campo. Sistema ofensivo praticamente definido e agora vamos entrar nesse assunto, né, sobre como vai ser montado o Vasco da Gama para enfrentar a forte equipe do Palmeiras. Ramon Dias vem com 8 mudanças na lista de relacionados, 4 saídas para 4 entradas. Saem da lista de relacionados o zagueiro Léo, que está suspenso, lateral direito Gabriel Dias, que está lesionado, também sai do elenco do Vasco da Gama mais outros 2 atletas, que no caso é o Matheus Carvalho e o Figueiredo, por opção técnica, opção do próprio Ramon, e entram na lista de relacionados 4 atletas. No caso, o zagueiro Zé Vitor, na vaga do próprio Léo, o lateral direito Pumita Rodrigues, na vaga do próprio Gabriel Dias, e os o meia Jair, e o atacante Luca Orexano. Então 4 alterações em comparação com o Vasco, que foi aí ao Maracanã neste último domingo, junto com a delegação. E dentre, né, essas alterações na lista de relacionados, poderemos ter uma mudança significativa dentro do time titular. O elenco sistema ofensivo é o mesmo que enfrentou o Atlético Mineiro. Veguete comandando o ataque, Peck por um lado, Serginho por outro, ganhou a vaga mesmo com o retorno do Orejano. Serginho será o titular, uma trinca de meio campo formada por Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, porém mudanças no sistema ofensivo que ainda não se foi confirmada. Com a ausência do Léo pelo 3º cartão amarelo e automaticamente a sua suspensão, ainda não está definido quem entrará na vaga do zagueiro e ex-capitão do Vasco. Medel estará mantido, Robson será mantido, Piton será mantido, Léo Jardim será mantido, mas fica a dúvida. Quem entra? Capasso? Maicon? Zé Vitor, que é a novidade na lista de relacionados? Fica essa dúvida. A expectativa sim é que essa vaga fique entre o argentino Capasso e o zagueiro Maicon. Maicon, que não vem entrando há muito tempo com o Ramon Dias, entrou naquela partida contra o Cruzeiro em São Januário e foi muito mal. Infelizmente um zagueiro muito lento, muito fora de ritmo naquela partida contra o Cruzeiro, em que o Vasco acabou sendo derrotado pelo placar de 1-0. Mas um zagueiro que entrou bem contra o Atlético Mineiro e deu um recado ao torcedor vascaíno que está no elenco para compor. Nas palavras do Maicon dentro do vestiário, mostraram liderança, mostraram que é um atleta que está no elenco para ajudar o Vasco da Gama a sair dessa situação. Se você não se lembra, eu faço questão de relembrar. Maicon dentro do vestiário falou: o nome que está nas nossas costas é muito menor do que o escudo que está no nosso peito. Então o Maicon é um atleta que chega do Santos, sem nenhum tipo de identificação com o Vasco, mas já entendeu o processo. Isso é importante para que o atleta possa conseguir essa vaga titular nessa partida grande que é contra o Palmeiras hoje. E o Capasso também sai na frente, exatamente por ter atuado hoje na vaga em que o Léo é titular,
no Atlético Tucumã. Se você não se lembra, eu já troquei essa ideia com vocês durante essa semana, e é por isso que eu tanto falo. Torcedor, acompanhe os vídeos do canal do Gigante, para que você sempre fique muito bem informado. O Manuel Capasso se destacou muito vestindo a camisa do Atlético Tucumã na última temporada. Chegou ao Vasco pelo valor de 8,5 milhões de reais, pelo destaque que teve no clube argentino. E esse destaque que ele teve não foi atuando no lado direito do campo, onde conseguiu a sua titularidade em alguns momentos no Vasco nessa temporada. O destaque que Manuel Capasso teve na última temporada, vestindo a camisa do Atlético Tucumã e sendo um dos melhores zagueiros do campeonato argentino, foi atuando pelo lado esquerdo do sistema defensivo, com esse pé invertido. Então isso é algo que faz com que o Manuel Capasso saia com pontos à frente do Maicon para ser esse titular, porque o Léo é um jogador que atua pelo lado esquerdo. O atleta que entrar terá que atuar ali por aquele lado esquerdo do setor ofensivo. Diante disso, a expectativa é que o Capasso ganhe a vaga, até por já estar familiarizado com aquele setor da defesa. Então, com isso, há essa dúvida: ou Maicon ou Capasso, ou um jogador consolidado, que é o Maicon, com carreira gigante por Galatasaray, uma carreira consolidada por Porto, São Paulo, Santos, porém que não vem bem, que deixou marcas negativas na torcida após essa ruim atuação contra o Cruzeiro, se eu não me engano, na 16ª rodada, ou o Capasso, um jogador jovem, jogador promissor, um jogador argentino, um jogador que foi comprado pelo Vasco nessa temporada por 8,5 milhões de reais, mas que também ainda não mostrou para o que veio vestir a camisa do Vasco. Tudo isso está na mão de Ramon Dias. O time titular está praticamente definido. Falta apenas esse detalhe do setor defensivo para saber o que irá acontecer nessa tarde de domingo no Allianz Parque. Para você, torcedor, quem você acha que deveria ganhar essa vaga titular? Maicon ou Capasso? Coloque aí a sua opinião nos comentários e, é claro, deixa aí a sua opinião se você gostou do Vasco ir a campo hoje e enfrentar o Palmeiras. Já sobre Palmeiras, o que temos a falar a você, torcedor? Palmeiras hoje deve entrar com o time titular. A gente informou a vocês, Palmeiras vem de um momento cansativo. Palmeiras enfrentou o Deportivo Pereira na Colômbia às 9h30 no horário de Brasília. A partida acabou às 11h30. A expectativa é que o Palmeiras pegasse o seu avião particular na madrugada de quinta-feira e viesse ao Brasil. Isso acabou não acontecendo. O Palmeiras ficou toda quinta-feira na Colômbia, permaneceu sexta-feira na Colômbia e saiu de manhã do país em direção ao Brasil. Desembarcou em São Paulo apenas às 7 horas da noite, às 19 horas, em São Paulo. Teve o seu descanso na sexta-feira à noite e ontem estava no CT treinando. Foi um primeiro e único treino antes de enfrentar o Vasco. Então o Vasco teve 5 dias de treino, 5 sessões de treinamento para se preparar para o Palmeiras, e o Palmeiras uma sessão de treino para se preparar para o Vasco. 2 adversários que chegam em momentos físicos diferentes. Mas ontem, informações que tivemos é que nesse treino, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, trocou ideia com o elenco. Essa conversa que o técnico português teve com o elenco palmeirense foi do seguinte: olha só, estamos no Campeonato Brasileiro, acreditamos numa reviravolta e vamos partir para cima do Vasco hoje. Esse foi o papo do técnico português no centro de treinamento do Palmeiras, na Academia Palestra. E a expectativa é que exatamente por esse papo, por essa conversa que rolou entre elenco e treinador, é que o Palmeiras vá com força máxima para enfrentar o Vasco hoje. John, meio campo, e Zé Rafael, volante, estarão de fora da partida pelo fato de estarem suspensos. O resto, todo mundo à disposição. A expectativa é que alguns nomes saiam por questões físicas. O caso do Dudu, que tem uma idade mais avançada. O caso do Rony, que é uma peça importante para o elenco. O caso do Rafael Veiga, que é um jogador que vem de 2 lesões num curto espaço de tempo, melhor dizendo. Então há um medo, né, do Rafael Veiga acabar sofrendo alguma outra lesão numa partida considerada não tão importante hoje contra o Vasco da Gama, que pode ser poupado, visto que quarta-feira tem um jogo decisivo pela Libertadores. Então há ainda essa dúvida, mas volto a repetir, a expectativa, visto hoje o discurso do Abel Ferreira dito ontem no CT do Palmeiras, na Academia Palestra, é que o Palmeiras vá com força máxima para enfrentar o Vasco. Lucas, você tem medo? Não, é partir para cima. Vasco da Gama é Vasco da Gama, dá para buscar o resultado, dá para conquistar a vitória e a esperar na estratégia do técnico argentino Ramon Dias. A gente já teve medo do Grêmio, a gente já teve medo do Red Bull Bragantino, a gente tinha medo do Atlético Mineiro. Mesmo assim, o Vasco nessas 3 partidas conquistou 2 vitórias e empatou um jogo. Por que devemos ter medo do Palmeiras? Vambora, Vasco! Aqui é gigante, aqui é Cruz Maltino e é jogo importante hoje nessa 21ª rodada de Brasileirão. A gente fica por aqui, hein?
esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão. Estaremos de volta já já, fiquem ligados na live que estaremos fazendo às 2h30, 3 horas da tarde. Então fiquem ligados aqui no canal para a gente ter esse momento de troca importante. Larga aí o link da live para todos os amigos. E como sempre falamos aqui no canal, vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.